que vamos iniciar a correção da atividade sobre localização de pontos no plano cartesiano. Então, a primeira questão, situe no mesmo sistema de eixos cartesianos os pontos. Então, já tracei aqui na folha. Eu estou sem o vidro para gravar, a gente vai ficar um pouquinho tremido. Então, veja, eu tenho o plano cartesiano, já coloquei aqui previamente, tracei, coloquei os pontos aqui do lado. Então, o meu primeiro ponto é o ponto A, que é 1 e 3. Então, lembrando que em um par ordenado, o primeiro elemento é de x e o segundo elemento é de y. Então, eu vou unir o 1 de x com o 3 de y. Vou fazer aqui a linha pontilhada, unindo esses pontos, e aqui eu vou marcar o primeiro ponto, que é o ponto A. Depois, eu tenho o ponto B, aí o ponto B, menos 2 com menos 1, menos 2 com menos 1, menos 2 de x, do eixo da horizontal, com 1 de y. Então, venho aqui até a altura do numeral 1 de y, e vou marcar aqui o ponto B. No ponto C, 0 e 4. Então, quando em um par ordenado, um dos elementos é 0, o pontinho vai ficar em cima do eixo. Como menos 4 aqui é de y, então o pontinho vai ficar em cima do menos 4. Menos 4 de y está aqui, ó. Então, esse é o ponto C. O 0 eu só marco se for 0, 0, que aqui é a origem. X é 0 e y é 0. Depois, o ponto D, menos 3 com 0. Menos 3 de x, então, vou localizar no eixo da horizontal, no eixo x, o menos 3 com 0. Como o 0 é de y e o menos 3 é de x, eu vou marcar o pontinho sobre o menos 3, que é o ponto D. O ponto E, menos 2 com menos 3. Os dois são negativos, então, tá aqui, ó, menos 2. Vou até a altura do menos 3 e marco aqui o ponto E. No ponto F, eu tenho 2 com menos 1. 2 de x, 2 positivo, com menos 1 de y. Então, 2 e o menos 1 de y está aqui. Ponto F. Depois, o ponto G, que é 3 e menos 4. 3 de x com menos 4 de y. Então, vem aqui o 3 até a altura do menos 4, eu tenho o ponto G. E essa fraçãozinha, esse par ordenado formado por frações, então, eu preciso saber onde está 5 dividido por 2. Eu sei que 5 dividido por 2 é 2,5 e que 1 dividido por 2 é 0,5. Eu não vou encontrar as frações aqui na reta numérica, eu vou encontrar o resultado dessas divisões, 5 por 2 e 1 por 2. Então, 2,5 está entre 2 e 3, exatamente na metade, 2,5, e meio positivo aqui de y vai estar entre 0 e 1. Então, aqui eu tenho a localização de meio. Gente, tanto faz colocar o número à esquerda ou à direita, o importante é que ele esteja localizado corretamente. Então, 2,5 de x com meio de y, eu tenho aqui o ponto H. Então, acredito que é bem simples, porque vocês trabalham com plano cartesiano, localização de pontos, desde o 9º ano. Então, eu acredito que não vai ter nenhuma dificuldade nessa primeira questão. Na segunda questão, forneça as coordenadas dos pontos dados no plano cartesiano abaixo. Então, nós vamos procurar aqui cada ponto desse e observar qual coordenada. Cada marcação dessa equivale a 1 centímetro. Então, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, o ponto L, por exemplo. Eu vou colocar aqui do lado, certo? Ponto L, ele é a união de 1 de x com 1, 2, 3, 4. No caso, 1 com 4, certo? Depois, eu tenho o ponto H. O ponto H, eu vou observar primeiro o x, eu tenho 1, 2, então 2, tá aqui 2, a mesma altura aqui, ó, 2 e 4, 2 de x com 4 de y, é só contar, ó, 1, 2, 3, 4, altura do H. Depois, eu tenho o J aqui desse lado, o J, ele tá bem próximo do zero, então, ele vai ser a união aqui, ó, de 1 com 1 de x com 1 de y. Já o ponto K, a letrinha K está em cima do eixo.
em cima do eixo X. Então, nós temos aqui 2 exatamente no 3. Quer dizer, se o ponto está em cima do eixo, e é o eixo X, é porque o outro valor, no caso, o valor do Y é 0. Então, 3 com 0. Depois, aqui, nós temos o ponto N. N eu tenho 1, aqui, ó, abaixo do 1, e o valor de Y, menos 1, menos 2, menos 3. Abaixo do 0 são valores negativos. Então, 1 com menos 3. 1 com menos 3. Depois, aqui, aproveitando aqui a letrinha I, vou colocar aqui do lado também, certo? Letrinha I, nós temos à esquerda do 0, no eixo X, menos 1, menos 2. E abaixo do 0, nós temos menos 1, menos 2, menos 3, já localizei, e menos 4. Então, o I é a união de menos 2 de X com menos 4 de Y. Menos 2 com menos 4. E a letrinha M, que é o último ponto, eu tenho menos 1, menos 2 aqui, menos 3 em X, com menos 2 de Y. Então, menos 3 com menos 2. Então, eu vou aproveitar esse plano cartesiano que já está traçado aqui no livro, para mostrar a vocês, relembrar que nós começamos marcando aqui esse como primeiro quadrante, esse como segundo quadrante. Eu mandei o videozinho da aula passada, não foi isso? Esse como terceiro quadrante e esse como quarto quadrante. Para a gente pegar esse eixo, esse plano cartesiano aqui e aproveitar para a terceira questão, certo? Lembrando que o primeiro quadrante é positivo com positivo, o segundo quadrante é negativo com positivo, o terceiro quadrante, os dois são negativos, negativo com negativo, e o quarto quadrante eu tenho positivo com negativo, positivo de X com negativo de Y. Isso para quê? Para a gente responder aqui a terceira questão, dados os seguintes pontos. Menos 3 com 3. Aí ele pede para você localizar, indique quais pertencem ao primeiro quadrante, certo? Eu vou colocando aqui do lado, porque aí fica mais fácil para a gente identificar. Olha só, menos 3 com 3 é negativo com positivo. O quadrante que tem negativo com positivo é o segundo quadrante. Então, eu vou colocar aqui, ó, segundo Q, certo? Na letra, no ponto B, eu tenho positivo e o outro valor é 0. Isso significa dizer que esse ponto B está em cima de um eixo. Se o valor de Y é 0, então o ponto será marcado em X. Quer dizer que esse ponto B estará no eixo X. Eu vou colocar aqui do lado, ó, eixo X. O ponto B estará no eixo X, certo? O ponto C, negativo com negativo. O único negativo com negativo é o terceiro quadrante. Então, aqui eu tenho o terceiro quadrante. Depois, eu tenho aqui outro par ordenado, onde X é 0 e eu tenho um valor para Y. Então, eu vou marcar em cima do eixo Y. Eu não vou marcar em cima do eixo X, porque no eixo X eu tenho o elemento 0, certo? Eu só marco no 0 se for o par ordenado 0, 0. Quer dizer que o ponto D está em cima, exatamente, o ponto D está em cima, exatamente, do eixo Y. Aí, depois, nós temos o ponto E. Positivo com positivo. O sinal é que vai determinar qual quadrante ele está. Positivo com positivo estará no primeiro quadrante. Depois, eu tenho 0 com menos 5. Se X é 0, o ponto será marcado no eixo Y. Por isso que aqui eu tenho mais um do eixo Y, letrinha F. Os do eixo eu estou colocando aqui na frente, porque senão o espaço fica pequeno para colocar o nome eixo. Aí, nós temos um número inteiro e uma fração, e os dois são positivos. Se é positivo com positivo, primeiro quadrante. Depois, positivo com negativo. Veja que aqui é um decimal, menos 3,2. Positivo com negativo, eu tenho o quarto quadrante, ó, positivo com negativo. Quarto quadrante.
aqui duas frações negativas, não importa se é frações. Se as duas são negativas, quer dizer que elas vão ficar no terceiro quadrante. Terceiro quadrante. 0 com o valor de π. Π eu sei que é 3,14, aproximação, não é isso? Mas se x é 0, gente, x sendo 0, eu vou marcar em cima do eixo y se ele tem um valor, que é 3,14. Então, eu tenho em cima, o ponto J vai ficar em cima do eixo y. Aqui, J. Certo? Aí, nós temos aqui a letrinha K, o ponto K, negativo de x com o y sendo 0. Então, se y é 0, o pontinho será marcado em cima do eixo x, certo? Eixo x menos 1/3. O eixo x aqui, tá aqui na letrinha E, vou colocar aqui a letra K. E o último ponto, menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2, negativo com positivo. O negativo com positivo está aqui, ó, segundo quadrante. Desculpa, aqui, segundo quadrante, certo? Porque esse aqui foi o do eixo X que nós colocamos. Se a gente quiser separar, para ver como vai ficar, do primeiro quadrante, eu só tenho o ponto E, não sei se vai caber aqui, gente, primeiro quadrante, o ponto G. Do segundo quadrante, aqui eu tenho o ponto A e tenho o ponto L. Do terceiro quadrante, eu tenho, nessa coluna, eu tenho o ponto C e tenho o ponto I. E do quarto quadrante, eu tenho o ponto H e somente o H. Não tem outro do quarto quadrante, onde o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Quarto quadrante, eu só tenho um. E aqui eu já coloquei os do eixo X, que é B e K, e os do eixo Y, que é D, F e J. Certo? Então, só foi essa a atividade.